Graça e paz. É um prazer, é um privilégio estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. Tremendo, coisa boa. Vamos lá, abra a palavra do Senhor lá em Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra tremenda, que traz ensinamentos maravilhosos para nós. E essa mesma palavra, ela também está registrada no livro de Marcos, capítulo 1, de versículo 40 a 45. Também no livro de Mateus 8, de 1 a 4. Os três evangelhos falam a respeito desse fato, desse acontecimento. Esse texto, em específico, o texto de Lucas, ele traz uma visão do evangelho de Lucas, mas também tem um detalhe interessante para nós pensarmos. Lucas também ele traz na perspectiva de médico que era. Então, quando Lucas está relatando, falando deste homem, da situação a qual esse homem estava, nós conseguimos entender a gravidade da situação dele. E Lucas ele diz que ele está coberto de lepra. E é interessante nós analisarmos a situação desse homem. A situação dele era uma situação de morte. Para ele não havia mais esperança. Uma pessoa, quando ela estava com lepra, é como se ela já estivesse condenada à morte. A sentença era a morte. E quantas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas, passamos por circunstâncias em que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Esse homem, ele vivia assim. Ele sabia da sua situação. Ele sabia da realidade dele. E muitas vezes nós também estamos assim. Estamos em situações onde nós não vemos esperança, onde nós não conseguimos enxergar o milagre. Muitas vezes até você
olha para a vida de uma outra pessoa e vê ela saindo de uma situação, e você pensa, puxa vida, a pessoa venceu e eu estou aqui nessa situação. Querido, além de doente, esse homem estava com uma doença incurável. A lepra, naquela época, era uma praga terrível. O cidadão com lepra, ele tinha um símbolo da maldição divina. A lepra separa. A lepra insensibiliza. A lepra constrange. A lepra deixa marcas. A pessoa com lepra, ela ficava com as suas cartilagens do seu rosto, orelha, as mãos, todas danificadas pela lepra. Atingia a pele, o rosto, a boca. Era terrível. Eles viviam isolados, eles viviam separados. E se você pensar a respeito do pecado, o pecado nos afasta de Deus. O pecado, no primeiro momento, ele constrange. Principalmente você que já está na caminhada, que já está servindo ao Senhor. Quando você comete o pecado, você fica constrangido. Há um constrangimento. Há um peso na consciência. Até mesmo você que não conhece o Senhor Jesus, que anda uma vida reta, que anda uma pessoa honesta, uma pessoa... E de repente, você dá uma mancada. Aquilo te acusa. Você fica pensando naquela situação. Ou seja, o pecado constrange. Mas o cidadão com lepra, em estágio avançado, quando você vai pesquisar sobre o assunto, se cair água quente sobre a lepra, ele não sente. Aquela parte onde está a lepra, ele não tem sensibilidade. E o pecado, ele faz isso com as pessoas. Em primeiro momento, constrange. Mas num segundo momento, aquilo parece já não ser tão constrangedor. E à medida que a pessoa vai vivendo aquele pecado, vai vivendo aquela situação, ela vai ficando cada vez mais insensível quanto ao pecado. Querido, aquela doença não tinha cura, não tinha tratamento médico. A pessoa, quando ela tinha essa situação, ela era retirada do meio das pessoas. Porque a lepra, além de ser uma doença muito grave, além de ser uma doença incurável, ela também era transmissível. Se você tocasse em alguém que tivesse lepra, você poderia ficar leproso. Aliás, você ficaria leproso. Então, quando alguém era identificado com lepra, ele era tirado da sociedade. Se ele era casado, deixava a sua esposa. Se ele tivesse filhos, deixava os filhos. Pai, mãe, o que fosse. Ele ia viver num leprosário, ou ele ia viver
nas cavernas, isolado, num lugar escuro, num lugar sem esperança, aonde ele conviveria no máximo com outros leprosos, ou com outras situações que pessoas se afastavam. E querido, há situações nas nossas vidas que você pode fazer um ritual, você pode fazer o que você quiser, que não vai haver solução. Mas este homem, um dia, como a palavra do Senhor diz ali, ele passou um homem coberto de lepra, quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Um dia esse homem encontrou Jesus. Um dia esse homem encontrou o Senhor. E esse encontro foi maravilhoso. E eu quero chamar a tua atenção como esse homem chega diante de Jesus. Ele chega humilde. Ele chega desarmado. Ele chega reconhecendo quem é aquele homem, quem é aquele Senhor. Ele reconhece o senhorio daquele a qual estava à frente dele. Ele reconhece que aquele que estava diante dele teria a solução para a sua vida. Ele já tinha escutado sobre Jesus. Porque quando ele vê Jesus, ele pede: se quiseres, podes me purificar. E Jesus diz para ele: sim, eu quero. Nos outros relatos, há um fato importante para nós se identificarmos. Anotei aqui, no livro de Marcos e no livro de Mateus, há algumas coisas importantes para nós. Eu devia ter falado no começo, mas vou falar agora. No livro de Mateus há um relato de quando aconteceu isso. Quando Jesus desceu do monte, o famoso Sermão do Monte. Mas no livro de Marcos, há uma expressão muito interessante, que diz assim: cheio de compaixão. Algumas traduções diz uma íntima compaixão. Jesus, quando ele se encontra com esse homem, e é algo interessante aqui também para relatar, Jesus não precisava tocar aquele homem. Jesus, ele quebra o protocolo, porque ele era o único que podia quebrar o protocolo. Se eu e você estivesse lá, nós não poderíamos tocar aquele homem. Até Jesus não precisava tocar aquele homem. Jesus podia falar: opa, pode ficar aí onde você está mesmo. Está curado. Não, nem se aproxime. Mas Jesus toca aquele homem. E aí quando você vai buscar essa informação sobre toque, não é um toque qualquer. E aí eu e você, nós precisamos pedir perdão para o Senhor. Porque muitas vezes, quando nós cruzamos com alguém mal cheiroso, alguém maltrapilho, nem tem lepra, nós muitas vezes cortamos volta. Se ele estender a mão, você nem pega na mão. E se pegar, depois você já fica procurando um álcool. Eu quero te lembrar
que esse homem estava com uma enfermidade de alto grave, muito grave. E com certeza a sua roupa estava mal cheirosa. Porque os lugares que esse homem andava, os lugares que ele vivia. E outra, as próprias impurezas do seu corpo iam se juntando com os trapos. Você imagina o quadro, querido. O quadro que esse homem estava. E quando Jesus toca esse homem, só ele que poderia tocá-lo dessa forma. Mas Jesus o abraça. É a ideia de abraço, a ideia de toque. Querido, eu penso que Jesus tocou aquele homem porque aquele homem precisava disso. Eu creio que é por isso que ele quebrou o protocolo. Você imagina quanto tempo esse homem estava caminhando, ele estava vivendo com essa lepra, com essa doença terrível, mortal. E as pessoas cortando volta dele. E as pessoas o repugnando. Talvez quando ele passava, as pessoas já pegavam pedras. Saia daqui, leproso. Vai para a sua caverna. Vai para o lugar que você merece estar. Lembre-se, a lepra representava uma maldição divina. Eram mal vistos. Mas esse homem reconhece o Senhor Jesus. Querido, Jesus pode trazer respostas para as suas necessidades. Jesus, ele sabe das cavernas a qual você está escondido. Ele sabe das suas noites. Ele sabe das suas lutas. Ele não esqueceu de você. Ele te ama. Mas você precisa se posicionar. Você precisa querer receber o toque do Senhor. Muitas vezes você vem para os cultos, você vem para as reuniões, muitas vezes dentro da caverna. Entra no culto, na caverna, e sai do culto, dentro da caverna. Eu não quero falar de política, porque eu falei para a esposa assim, eu falar disso. Mas quantas famílias estão brigadas? Quantos cristãos estão olhando para o outro time e falando, maldito! E o outro, maldito! Cristãos, homens e mulheres de Deus, acusando um ao outro, rogando praga, dizendo palavras de maldição, maldito. Querido, nós precisamos acordar. Aquilo que o Felipão falou aqui é importante para nós. Nós não somos dessa terra. Não importa o governo que entre, seja quem for. Nós precisamos amar as pessoas. Há muitos leprosos, há muitos que estão dentro das cavernas, que precisam ser libertos.
tanto do time A como do time B, tanto lá quanto cá. Quantas famílias estão brigadas por causa dessa situação que se levantou no país? Tem pessoas que não sabem nem onde vai passar o Natal, para você ter uma ideia, porque estão brigados. Jesus se importa com você. Esse homem, ele não precisava só de uma cura espiritual, mas ele precisava de uma cura emocional. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Como que está o teu emocional? Como é que você está com seus irmãos? Na tua igreja? Aqui, dentro da nossa comunidade? Como é que você está com relação às outras pessoas? Está de boa? Está tranquilo? Está suave? Está de boa, está tudo bem. Como é que está o seu casamento? Como é que está a relação com seus filhos? Saia da caverna, querido. Saia da caverna. Não deixe que a lepra entre na sua vida. Jesus quer tirar os seus fardos. Muitas vezes nós ficamos carregando fardos, queridos. Viemos para a igreja com fardos. O lugar onde você deveria vir para adorar aquele que vive, que reina, que governa, que merece toda a honra, glória, poder e majestade. Mas você chega aqui com fardos. Você já fica pensando, olha, eu vou ter que encontrar fulano de tal. Aí quando eu passar, nossa, quantos fardos. Fardos no seu casamento, fardos no ministério, fardos nos relacionamentos. Vocês da equipe de louvor, queridos, eu já fui do louvor há muitos anos. Pensa um lugar para dar problema. Misericórdia. Está repreendido aqui, no nome de Jesus. Mas eu vivi isso aqui. Vocês não imaginam os rolinhos que dá. As confusãozinhas que dá. Ore muito para a equipe de louvor. Ao que você tiver aí, você vai intercedendo a Senhor. Tenha misericórdia deles. Essa é uma área que o inimigo atua. Isso é uma confusão que dá. Revestrez que vira. E eu vou falar uma coisa para você. Se você não se atentar a esses demônios que vão atuando, que vão trazendo destruição, amarras. Uma hora você vai ver uma pessoa que adorava o Senhor aqui, no altar, muitas vezes. Igual uma jovem que eu vi lá, numa cidade. Não vou falar o nome da cidade. Uma pessoa me falou assim, está vendo aquela pessoa ali? Está vendo aquela moça? Ela está nessa situação hoje. Mas ela era levita. Ela louvava a Deus, ela ministrava o louvor. Era uma coisa mais espetacular. Mas um dia, alguma situação aconteceu na vida daquela moça. Talvez, eu não sei, não estou aqui para um bola de cristal, misericórdia.
Mas talvez alguma situaçãozinha que aconteceu ali pode ter tirado aquela moça dos caminhos do Senhor. E muitas vezes seria só um pedido de perdão. Muitas vezes seria só um abraço. Muitas vezes seria, eu me importo com você. Muitas vezes ela precisava só de um toque. Querido, eu te pergunto, quais são os fardos que você vem trazendo nessa noite? O que carga que você está levando que não é sua, não te pertence. Você é um homem, uma mulher de Deus. Muitas vezes são coisas muito simples. Um pedido de perdão pode tirar esse fardo que você está carregando. Quem sabe você não consegue pedir perdão hoje, mas quem sabe você pode falar: Senhor, eu estou aqui, me toque. Toca a minha vida, Senhor. Seja honesto com Ele. Esse homem, ele chega totalmente desarmado diante do Senhor. Ele chega totalmente aberto. Diz: Senhor, se quiseres. Ele chega humilde, sem prepotência, sem arrogância, sem medalhões. Senhor, olha para mim e me cura. Transforma a minha vida. Transforma a minha mente, o meu caráter. Me tira dessa caverna, Senhor. Querido, você precisa fazer isso diariamente. Diariamente. Não fique pensando você que tem uma caminhada com Jesus há anos. Eu não sei quantos anos, quanto tempo que você tem um contato com a palavra de Deus. Eu não sei como é que é a sua vida espiritual, o quanto tempo você gasta lendo as Escrituras Sagradas. Eu não sei quanto tempo você passa orando. Mas uma coisa eu sei, você precisa se lavar todos os dias no sangue do Cordeiro. Todo dia você precisa olhar para dentro de si e falar: Senhor, cuida dessa área da minha vida, eu não estou sabendo lidar com isso. Esposo, olhe para sua esposa, dá uma olhada nela, dá uma checada. A palavra de Deus diz que a mulher, ela é frágil, e ela é mesmo, querido. Muitas vezes, esposo, você vai ter que olhar para a tua esposa e falar: meu amor, minha querida, calma, calma, vem aqui, meu bem, vem aqui. Não é assim. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Começa de biquinho, não quer ir no culto. Fala: não, vamos sim, meu amor. Vamos lá louvar o nosso Deus. Vamos, querida. Estamos juntos. Vai dar tudo certo. Quem sabe se... Às vezes você, mulher, vai ter que fazer isso com o teu esposo. Vamos prosseguir. Versículo 14 diz assim: então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém. Jesus dá uma ordem para esse homem: olha, não fale para ninguém. Jesus não falou assim: ó, se você quiser, chega aí, vai contando para todo mundo. Não, Jesus fala para ele: não conte para ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Querido, o sacerdote, ele tinha um papel muito importante nessa época. O sacerdote, ele era o agente de saúde. Era ele que dava a carta de liberação para aquele homem. Ele que checava a cura.
ele deveria se apresentar diante do sacerdote, para aí sim, ele ter a liberdade de ir para a sua casa. Por isso que Jesus diz para ele, vá e se apresente ao sacerdote. E tem mais uma coisa, você imagina a família dele, a esposa dele, ele chegando em casa, meu amor, o cara leproso, a esposa ia fugir dele, sair correndo, falou, meu Deus, sai para lá, não vai passar lepra para mim não. Os filhos iam sair correndo dele. Mas esse homem, ele vai e se apresenta diante do sacerdote. E o sacerdote atestava e confirmava a cura. Todavia, versículo 15, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você for curado, as pessoas virão. Eu ouvi um testemunho na célula Kadosh, célula Dai do Anderson, a respeito do irmão da Juliana. Queridos, o testemunho desse menino é lindo. É um testemunho incrível. Ele deu testemunho lá na célula. Foi maravilhoso. O menino perdido nas drogas, perdido. Uma vida totalmente destruída. A família se preocupava com ele ao máximo. Não sabia mais o que fazer com esse menino. Mas um dia, esse menino, ele encontrou com Jesus. E foi um encontro sobrenatural. Foi um encontro como esse homem leproso teve. Ele foi totalmente resgatado. Naquele dia, ele foi totalmente purificado como esse homem foi. E a Juliana contando. Não, ele contando. Mas a Juliana contou depois. Diz que a família inteira ficou impressionada, porque viram um menino totalmente perdido, e de repente ele vem, um menino totalmente curado, totalmente transformado. As pessoas virão quando saber do teu milagre. Conte o teu milagre para as pessoas. Conte da onde que Jesus tirou você para as pessoas. E você vai ver. As pessoas virão. Porque elas querem ser curadas. Elas também querem receber esse toque. Querido, Jesus é maravilhoso. Versículo 16 diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. É importante você ter um tempo a sós com Deus. É importante você ter um tempo de oração com o Senhor. É importante você falar para o Senhor das suas fraquezas, das suas lutas, das suas dificuldades. Se você não tiver coragem de falar para a sua esposa, fale para o Senhor. Se você não tiver coragem de chegar no seu pastor, chegar numa liderança e abrir o seu coração, se abra ao Senhor. Jesus gastava tempo de oração. Ele gastava tempo na presença do Senhor, buscando intimidade com o Senhor. E, queridos, nós precisamos disso nas nossas vidas. Intimidade com o Senhor. Buscá-lo de forma intensa, verdadeira, real. Nós precisamos gastar tempo. Eu não sei como é que você vai fazer com a sua agenda, mas é importante você encaixar esse tempo.
Eu já fiz isso de várias maneiras na minha vida. Eu gosto às vezes de estar andando. Não sei se você faz, às vezes parece um doido falando na rua. Tem hora que eu falo alto, eu falo, meu Deus, o povo vai achar que eu sou louco. E às vezes eu começo a confessar para o Senhor situações da minha vida. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Um dia eu estava falando tão alto que a pessoa olhou, achou que estava falando com ela. Eu falei, filho, não é você, não, desculpa. Busque intimidade com o Senhor. Ore. Se consagre. Jesus, ele se retirava, ele saía do meio da multidão para gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo orando, se dedicando à oração. E o Senhor derramava das ricas bênçãos dele e fazia milagres e prodígios através do seu Filho Jesus. Querido, eu gostaria muito que você se levantasse aí no seu lugar. Mas eu gostaria que você se levantasse com uma disposição no teu coração, de você olhar para dentro de si e sondar, fazer uma autoanálise de você mesmo. Como é que está o teu coração? Quais são os fardos que você está carregando, que está te deixando triste, que está deixando você abatido, que está te afastando da presença do Senhor? Quais são as situações que estão acontecendo, talvez no seu casamento? Ou talvez você tenha alguma doença, a qual você não vê situação de cura. Querido, Jesus pode te curar. Jesus pode te libertar e trazer curas sobrenaturais na sua vida. Curas emocionais, curas no seu físico. A equipe de louvor vai estar aqui, cantando, adorando ao Senhor. Tivesse essa oportunidade de vir aqui na frente. E você vai vir sozinho. É você e Deus. Se você quiser abrir o coração com alguém, você levante a sua mão e peça para alguém vir orar com você. Mas eu gostaria que você chegasse diante do Senhor nessa noite, trazendo os seus fardos. É noite de você sair da caverna. É noite de você ter um encontro com Ele. Você veio aqui nesse lugar para isso. Se lembre, você saiu não para simplesmente vir ao culto, mas você veio cultuar aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele está aqui e Ele quer te tocar. Ele quer tirar esse fardo de você. Ele quer que você saia da caverna. Dê um passo de fé. Venha para o altar do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
grande em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Pastor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é muito bom. Vamos orar agradecendo o Senhor por essa noite, por esta palavra, por esse tempo de culto na presença do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O salmista tinha essa esperança: haja o que houver, nós vamos vencer, porque nós somos do Senhor. Abençoe o teu povo, leva o teu povo em segurança, dê uma semana abençoada para cada um dos teus filhos aqui presente, todos os que nos visitam, que o Senhor os abençoe, que sejam abençoados e tenham uma semana abençoada no poderoso nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.